Sejam bem-vindos à minha casa, meus irmãos. Elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, em agradecimento por tudo que o Pai tão bondosamente nos oferece. Agradecer muito especialmente esta oportunidade reencarnatória que nos concedeu. Agradecer também ao Mestre Jesus, aos bons amigos da espiritualidade, a companhia que nos prestam, o aconselhamento que nos trazem, rogando se mantenham conosco, nos auxiliando, para que das leituras do dia de hoje nós consigamos extrair novas boas resoluções. Que a paz do Mestre Jesus inunde os nossos corações e a luz do Mestre se derrame sobre o nosso ambiente de trabalho. Que assim seja. Nós estamos estudando a parte terceira do Livro dos Espíritos, das Leis Morais, e iniciamos o estudo do capítulo 10, da Lei de Liberdade. E hoje, reservamos para hoje, na continuação, 2 itens, do capítulo 10, Liberdade de Consciência e Livre-Arbítrio. Questão 835. Será a liberdade de consciência uma consequência da liberdade de pensar? Questiona Kardec. Nosso orientador responde: a consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem como todos os outros pensamentos. Então, nosso irmão refere-se à consciência como um pensamento íntimo. Nós temos, para a palavra consciência, alguns entendimentos, conhecimento de si mesmo, percepção da relação que nós temos com o meio ambiente, com o ambiente que nos cerca, e também como parâmetro de moralidade na nossa ação. E aqui nós temos vamos chamar a definição do nosso irmão, o pensamento íntimo como a consciência. 836. Questiona nosso amigo Kardec. Tem o homem direito de pôr em embaraços a liberdade de consciência? Responde nosso orientador. Falece-lhe tanto esse direito quanto com referência à liberdade de pensar. Por isso que só a Deus cabe o de julgar a consciência. Assim como os homens, pelas suas leis, regulam as relações de homem para homem, Deus, pelas leis da natureza, regula as relações entre ele e o homem. Então, responde o nosso irmão, que ninguém pode pôr embaraços à liberdade de consciência, assim como também não pode oferecer obstáculo à liberdade de pensar. Questão 837. Que é o que resulta dos embaraços que se oponham à liberdade de consciência? Qual é a consequência prática de se vedar, de se obstruir, de se obstaculizar a liberdade de consciência? Nosso irmão responde: constranger os homens a procederem em desacordo com o seu modo de pensar, fazê-los hipócritas. A liberdade de consciência é um dos caracteres da verdadeira civilização e do progresso. Então, o que resulta efetivamente do constrangimento à liberdade de consciência é que a ação se divorcia, a forma de agir se divorcia da maneira ou da forma de pensar. E ele diz, forma homens hipócritas. 838. Será respeitável toda e qualquer crença, ainda quando notoriamente falsa? E o nosso irmão responde: toda crença é respeitável quando sincera
e conducente à prática do bem. Condenáveis são as crenças que conduzam ao mal. Então, não se deve julgar as crenças, né, por outro parâmetro, por outra baliza que não seja a prática do bem. Ele diz, todas que conduzam à prática do bem são respeitáveis. 839. Será repreensível aquele que escandalize com a sua crença um outro que não pensa como ele? A atitude de tentar impor às outras pessoas as nossas crenças, né, é repreensível? É condenável? Pergunta Kardec. E o orientador responde, isso é faltar com a caridade e atentar contra a liberdade de pensamento. Aqui, né, cabe uma reflexão. É óbvio que aquele que crê, que tem fé em uma determinada forma de agir, né, é compreensível, né, que ele tente, de alguma maneira, convencer os outros, né, a pautarem a sua conduta da mesma maneira. No campo da religião, né, a crença nessa ou naquela forma de ver, né, porque as religiões elas têm um foco comum, mas a maneira de interpretar, de observar isso, né, varia um pouco. Então, a crença não deve ser um argumento, né, para que a gente desconsidere a maneira do outro ver. Quando ele diz que isso é um atentado à liberdade de pensamento, né, e que é uma falta de caridade, né, ele nos mostra a extensão do, vamos chamar, dano, né, que essa prática pode conduzir. Então, em termos práticos, nós diríamos, e respeitando o dito popular, né, que religião não se discute, né? Existe sabedoria nisso, porque é uma questão de foro íntimo, é o que suporta, é o que sustenta esta criatura, né, que diferentemente é visto pelo outro. Então, muito embora todos sigamos na mesma direção, respeitar a maneira como uma pessoa se apoia na religião, como ela enxerga a religião, na fé que ela tem neste ou naquele aspecto, né, é caridade e é respeito à liberdade. Tá? As pregações religiosas, elas podem ter uma finalidade útil, né, mas podem ser constrangedoras, podem ser limitadoras, né? Então, é isso que nós temos que entender. 840. Será atentar contra a liberdade de consciência por óbices a crenças capazes de causar perturbações à sociedade? Né? Que haja uma crença qualquer, né, que seja conducente à desorganização social ou à desordem social. Tá? Seria de todo conveniente fazer restrição, limitar o exercício dessa crença? Essa é a questão que Kardec coloca. E aí o nosso orientador não diz nem que sim nem que não. Ele responde assim, podem reprimir-se os atos, mas a crença íntima é inacessível. E aí ele coloca uma notinha. Reprimir os atos exteriores de uma crença quando acarretam qualquer prejuízo a terceiros não é atentar contra a liberdade de consciência, pois que essa repressão em nada tira à crença
a liberdade que ela conserva integral. Então, respondendo, o irmão não diz, mas em nota, o Kardec coloca, vamos dizer assim, uma ideia que para nós é valiosa. Né? O irmão diz, olha, o fato de você proibir a maneira da pessoa agir não muda a crença dela. Ela continua acreditando na mesma coisa. Mas Kardec lembra que, por outro lado, que a limitação do ato que pode causar prejuízo, né, é desejável e em nada obsta a liberdade do outro continuar pensando como pensa. Só ele não deve agir em prejuízo dos outros. Tá? Questão 841. Para respeitar a liberdade de consciência, dever-se-á deixar que se propaguem doutrinas perniciosas ou poder-se-á, sem atentar contra aquela liberdade, procurar trazer ao caminho da verdade os que se transviaram, obedecendo falsos princípios? Para respeitar a liberdade de consciência, nós devemos deixar que as pessoas sigam na direção do fosso, do buraco, que se percam, né? Ou seria razoável tentar trazê-las de volta ao bom caminho? Essa é a questão que se formula. E aí a resposta do nosso irmão é: certamente que podeis e até deveis, mas podeis e deveis recuperar a pessoa para o bom caminho. Mas ensinai a exemplo de Jesus, servindo-vos da brandura e da persuasão, e não da força, o que seria pior do que a crença daquele a quem desejaríeis convencer. Se alguma coisa se pode impor, é o bem e a fraternidade. Mas não cremos que o melhor meio de fazê-los, admitidos, seja obrar com violência. A convicção não se impõe. Então, é óbvio que nós não devemos, em nome da liberdade, diz ele, da liberdade de consciência, nós não devemos deixar que as pessoas se percam. Todo o esforço deve ser feito no sentido de mantê-las no bom caminho, vamos dizer assim. Mas ele diz, ensinar é exemplo de Jesus, exemplificando, né, persuadindo e com brandura. Né? A convicção, ele finaliza, não se impõe, ela é construída, as pessoas se convencem, né, do valor dos princípios, né, daquilo que nós dizemos. Por último, a 842 nesse tema. Por que indícios se poderá reconhecer entre todas as doutrinas que alimentam a pretensão de ser a expressão única da verdade, a que tem o direito de se apresentar como tal? Todas as doutrinas, né, chamam para si a posição de a única detentora da verdade. Ele diz, como distingui-las se todas dizem que são as donas da verdade? E o nosso irmão responde assim: será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer. Então, a religião, ou melhor dizendo, o princípio, né, ou as doutrinas, né, a doutrina que melhor se aproxima da verdade, ou mais se aproxima da verdade, é aquela que mais homens de bem fizer e menos hipócritas fizer. E ele diz, pela prática, ele prossegue, isto é, pela prática da lei de amor, na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Então, será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer, isto é, pela prática da lei de amor, na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação.
Esse é o sinal porque reconhecereis que uma doutrina é boa, visto que toda doutrina que tiver por efeito semear a desunião e estabelecer uma linha de separação entre os filhos de Deus, não pode deixar de ser falsa e perniciosa. Nosso segundo tema, livre-arbítrio. Tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Questão 843. Responde o nosso orientador. Pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria a máquina. O livre-arbítrio ou a possibilidade de agir conforme a sua vontade, né, é um atributo próprio da humanidade. É o que diferencia, né, os diversos entes da criação. O homem é o único que tem essa capacidade, né? E nosso irmão diz, olha, é tão importante quanto, né? Diferencia o homem das demais criaturas de Deus, tanto quanto o livre-arbítrio é o que deixa o homem diferente da máquina. Se a gente pensar bem nos dias de hoje, a gente vê máquinas que fazem verdadeiros prodígios, né? Então, se elas tivessem livre-arbítrio, né? Mas elas são programadas para fazer determinadas coisas muito interessantes, mas de uma forma compulsória, né? Sem escolhas. O homem não. O homem pode escolher, né? Entre o bem e o mal, ele tem sempre a oportunidade de escolher. 844. Do livre-arbítrio goza o homem desde o seu nascimento? Desde que vem à luz, o homem já goza do seu livre-arbítrio? Ou ele é um atributo que aparece só mais tarde? E o nosso orientador responde assim: há liberdade de agir desde que haja vontade de fazê-lo. Nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade que se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades. Estando seus pensamentos em concordância com o que a sua idade reclama, a criança aplica o seu livre-arbítrio àquilo que lhe é necessário. Então, efetivamente, existe, né, o livre-arbítrio, só que muito restrito. E ele lembra, no início tudo é muito restrito, né? Só com o desenvolvimento das faculdades ao longo do crescimento do homem, né, é que as coisas vão se tornando mais complexas, né? Em que os horizontes vão se abrindo, né? E novas opções vão surgindo. A criança tem limitação, não é limitação, ela tem uma necessidade muito restrita, né? Mas ele diz, olha, ela aplica seu livre-arbítrio àquilo que lhe é necessário, né? Não deixa de sê-lo, né? Muito embora bem reduzido, de uma forma bem reduzida, bem acanhado, né, esse exercício. Questão 845. Ele pergunta: não constituem obstáculos ao exercício do livre-arbítrio as predisposições instintivas que o homem já traz consigo ao nascer? É um espírito milenar, né? É um espírito de muita experiência anterior, vamos dizer assim, né? Então, essas experiências anteriores, né? Ou, melhor dizendo, as predisposições anteriores que o espírito adquiriu ao longo dessas várias existências, não seriam um obstáculo ao exercício do livre-arbítrio? Não condicionariam a criatura a continuar agindo de uma determinada maneira? E ele diz assim, o nosso orientador, as predisposições instintivas são as do espírito antes de encarnar.
Conforme seja este mais ou menos adiantado, elas podem arrastá-lo à prática de atos repreensíveis, no que será secundado pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Não há, porém, arrastamento irresistível, uma vez que se tenha vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. Então, ele diz, olha, as predisposições instintivas são o próprio espírito. Né? São o próprio espírito. Ele traz consigo a carga de vivências, traz consigo falhas de luz, né? Falhas de energia elétrica. Ele traz consigo a sua carga de experiências, né? E elas não são um obstáculo, elas são o que ele é efetivamente. Mas ele lembra, olha, realmente a coisa está muito complicada por aqui. Mas ele lembra, o nosso orientador lembra, olha, não existe nada que seja irresistível a ponto de limitar o livre-arbítrio. Ele pode enveredar numa outra direção, né, desprezar uma predisposição ruim, se ele tiver efetivamente o interesse de reagir, se ele tiver efetivamente o interesse de mudar de direção, se ele já tiver descortinado uma opção melhor, vamos colocar assim. E ele faz uma referência à questão 361 de novo, lembrando que as qualidades morais do homem são as do espírito. Né? Então, nós já vimos essa chamada lá atrás, e aqui ele chama novamente, olha, as qualidades morais do homem são as qualidades do espírito. O homem não é mais do que o retrato, vou usar a expressão, o retrato do que é o espírito. Né? Ele age, o corpo age conforme as predisposições, as disposições do espírito, conforme as determinações do espírito. Questão 846. Vamos ver se para de faltar energia. Né? Não nos afeta aqui por causa do telefone e tal, mas incomoda esse pisca-pisca danado. 846. Sobre os atos da vida, nenhuma influência exerce o organismo? E se essa influência existe, não será exercida com prejuízo do livre-arbítrio? Os atos da vida, sobre os atos da vida, nenhuma influência exerce o organismo, o corpo não altera, não cria nenhum obstáculo. É essa a direção em que Kardec questiona. Né? Nós já vimos anteriormente que o corpo é um limitador do espírito, né? E que o corpo ele é adequado às necessidades de progresso do espírito. Então, determinadas enfermidades, deformidades, limitações corpóreas estão de acordo com um programa reencarnatório. Nós já sabemos disso. A questão que ele coloca aqui é: essas limitações também não interferem no livre-arbítrio? E aí ele questiona: e se elas interferem, se elas influenciam de alguma maneira, né, o organismo influencia sobre os atos da vida, nenhuma influência exerce o organismo? Se o organismo influencia, né, por acaso, né, o organismo não interfere no exercício do livre-arbítrio? Nosso orientador responde assim, longamente: é inegável que sobre o espírito exerce influência a matéria, que pode embaraçar-lhe as manifestações. Daí vem que nos mundos onde os corpos são menos materiais do que na Terra, as faculdades se desdobram mais livremente. Porém, um instrumento
não dá a faculdade. O corpo não dá a faculdade. Além disso, cumpre-se distingam as faculdades morais das intelectuais. Tendo o homem o instinto do assassínio, seu próprio espírito é indubitavelmente quem possui esse instinto e quem lhe dá. Não são seus órgãos que lhe dão. Semelhante ao bruto, e ainda pior do que este, se torna aquele que nulifica o seu pensamento para só se ocupar com a matéria, pois que não cuida mais de se premunir contra o mal. Nisto é que incorre em falta, porquanto assim procede por vontade sua. Então, atribuir ao corpo a limitação do livre-arbítrio, né, vamos dizer assim, é uma maneira, né, de fugir à responsabilidade. É uma maneira de aliviar o peso de ter que fazer opções. Vamos dizer, se comprazer, né, em deixar que as tendências anteriores, aquilo que nós desenvolvemos secularmente, né, prevaleçam sobre fatos novos, visões novas, novos momentos. Ele diz: incorre em falta aquele que não exerce a sua vontade. Não é o corpo que dá as características do homem. É o espírito que dá as características do homem, de como o corpo age. Não são os órgãos que geram faculdades, né? As faculdades são próprias do espírito. Então, não há prejuízo do livre-arbítrio. Não queiramos nos escudar, nos proteger atrás dessa falácia de que a carne é fraca, né? O espírito é forte o suficiente para dominar a carne. A carne não determina ao espírito o que ele deve fazer. Ela pode, inclusive, oferecer a ele algum obstáculo, nós vimos, mas ela não diz a ele o que ele deve fazer. Pode limitar, pode dificultar a ação do espírito, mas não diz a ele como agir. Questão 847. Kardec pergunta: a aberração das faculdades tira ao homem o livre-arbítrio? Quando ele diz aberração das faculdades, ele está falando de pessoas, por exemplo, idiotas, loucos, né? Nós já estudamos isso, lá da questão 371 em diante. E aí o nosso orientador responde assim: já não é senhor do seu pensamento aquele cuja inteligência se ache turbada por uma causa qualquer e, desde então, já não tem liberdade. Então, aquele que não tem o livre exercício do pensamento, se o seu pensamento está comprometido, e ele diz aqui, por uma aberração das suas faculdades, né, ele já não goza dessa liberdade. Se ele tem qualquer efeito turbador de seu pensamento, ele não tem essa. E ele prossegue dizendo assim: essa aberração constitui muitas vezes uma punição para o espírito, que porventura tenha sido noutra existência fútil e orgulhoso, ou que tenha feito mau uso de suas faculdades. Pode esse espírito, em tal caso, renascer no corpo de um idiota, como o déspota no de um escravo e o mal rico no de um mendigo. O espírito, porém, sofre por efeito desse constrangimento, de que tem perfeita consciência. Está aí a ação da matéria. Ele lembra
né, que essas limitações materiais próprias de corpos com limitações, né? Você tem limitação mental, cerebral, você tem limitação de membros, tal. Eles estão adequados, né, com a natureza, vamos colocar assim, do espírito e a sua necessidade de retificação. Ele cita aqui os exemplos, os opostos, né? O mal rico como mendigo, o déspota como escravo, né? Essa é a visão que nós temos a respeito do processo de expiação. A pessoa sofrer os efeitos do seu erro, né? Ou viver na condição que impôs ao outro. E ele diz, a maioria dos casos acontece com essa finalidade, tem essa finalidade. Mas ele diz, olha, se o corpo tem uma alimentação dessa ordem, cerebral, por exemplo, né, no caso do idiotismo, da loucura, né, você tem uma disfunção cerebral, não existe ali um pensamento perfeitamente articulado, não existe um funcionamento perfeito da máquina. Né? Essa limitação orgânica, né, é um limitador, né, da liberdade de pensamento. O espírito tem consciência disso, ele não fica inconsciente, ele percebe essa relação. Né? E ele, na maioria das vezes, ele sabe a finalidade daquilo. Né? Mas dizer que existe liberdade, não, o corpo está limitando. Né? Existe limitação de pensamento ali por conta de um corpo fragilizado, doente. Questão 848. Ele pergunta, servirá de escusa, de desculpa, aos atos reprováveis o ser devida à embriaguez, à aberração das faculdades intelectuais? Aquele que se embriaga encontra desculpa na sua embriaguez para essa turbação do pensamento, essa falta de concatenação das ideias, né? É isso que falamos de corpo limitante, idiotia, loucura, disfunções cerebrais. O embriagado encontrará desculpa também? E aí ele diz, não, porque foi voluntariamente que o ébrio se privou de sua razão para satisfazer paixões brutais. Em vez de uma falta, comete duas. Então, como na lei humana, a embriaguez não é justificativa, é agravante. Na lei humana, qualquer crime cometido em estado de embriaguez tem por agravante a embriaguez. A embriaguez não é desculpa, ela agrava o crime. E o nosso irmão diz, olha, isso foi feito por vontade do espírito, respeitando paixões brutais, como ele diz, para atender paixões brutais. Neste caso, ele não comete uma falta, ele comete duas. O fato de turbar o seu livre pensamento, né? E o fato de cometer a falta. 849. Ele pergunta, qual a faculdade predominante no homem em estado de selvageria? O instinto ou o livre-arbítrio? E aí o nosso irmão responde, o instinto, o que não o impede de agir com inteira liberdade no tocante a certas coisas, mas aplica como a criança essa liberdade às suas necessidades e ela se amplia com a inteligência. Consequentemente, tu que és mais esclarecido do que um selvagem, também és mais responsável pelo que fazes do que um selvagem o é pelos seus atos. Então o nosso irmão deixa claro para nós, fica bem claro, que é mais instintivo, né?
mas que o fato de ser mais instintivo não priva o selvagem, que ele diz, né, da liberdade de agir. Não tira dele livre-arbítrio, existem outras escolhas. Ele só não faz outras escolhas por ignorar. Então, a falta de conhecimento não abre perspectivas outras. E aí ele aproveita para dizer, olha, então tu que és bem mais esclarecido do que um selvagem, é muito mais responsável pelos atos que pratica. Porque o conhecimento, né, nos abre os horizontes. Você tem um entendimento bem diverso daquele que tem uma percepção limitada. Ele compara o selvagem à criança que atende às suas necessidades. Então ele diz, é instintivo porque está muito vinculado às suas necessidades. Não existe não existe um leque de opções como os, fecha aspas, civilizados, né, tem. Ele está muito voltado para sobrevivência, reprodução, né? Está bem limitado. Nesses termos, é muito mais instintivo, né? Mas não é privado de liberdade. E a última, 850, a posição social não constitui às vezes para o homem obstáculo à inteira liberdade de seus atos? Por convenção social, né? O homem não se vê obrigado a agir dessa ou daquela forma, obrigado a agir. E ele diz assim, nosso orientador, é fora de dúvida que o mundo tem suas exigências. Deus é justo e tudo leva em conta. Deixa-vos, entretanto, a responsabilidade de nenhum esforço empregardes para vencer os obstáculos. Então ele diz assim, olha, é óbvio que tudo será levado em consideração, né? Mas veja, a condição social não pode impor a você uma conduta que você entenda, que você já entenda ser incorreta. Então é nesses termos que ele coloca, deixa-vos, entretanto, a responsabilidade de nenhum esforço empregardes para vencer obstáculos. Se a condição social o coloca numa situação de praticar qualquer coisa contrariamente à sua liberdade de consciência, né, você deve preservar a sua consciência. É isso que ele diz para nós. Então, a posição social não pode nos obrigar, né, a ir contra a nossa liberdade de consciência, ao nosso livre-arbítrio. Não há desculpa para que a gente infrinja aquilo que nós sabemos ser o certo, o correto. Vamos parar por aqui. Voltamos na semana que vem com o prosseguimento da nossa leitura. Agradecidos à oportunidade que tivemos pela leitura, pela reflexão. Rogamos ao Mestre Jesus, se mantenha do nosso lado, nos inspirando muita força moral, para que a gente tenha coragem de agir conforme a lei de Deus. E o Mestre continue à nossa frente, iluminando o nosso caminho, nos garantindo segurança para caminhar. Paz e luz é o que nós desejamos. Deus os abençoe. Até a próxima.